Olá, oitavo ano, essa é a nossa videoaula número 9 de História, referente ao último capítulo do nosso livro, desse bimestre. E esta última videoaula estou passando para vocês hoje, porque nós teremos logo em seguida uma atividade avaliativa referente a este capítulo para complementar a nota de vocês no bimestre. Então, neste capítulo, nós vamos estudar a Revolução Francesa. Esta imagem que vocês estão vendo ao fundo aí é uma pintura chamada A Liberdade Guiando o Povo, que é um dos símbolos da Revolução Francesa. Essa pintura ela foi feita em 1830 pelo pintor Eugène Delacroix, né? E esta mulher com a bandeira da França, representa a liberdade, né? E atrás dela você vê os revolucionários com armas na mão, né? Sim, ela está com os seios de fora. Não me perguntem por quê. Nós tivemos um capítulo no qual nós estudamos, né, o Iluminismo. A Revolução Francesa ela é fruto dos ideais iluministas, né? Vocês estão vendo aí na imagem os três grandes filósofos iluministas, né? Voltaire, Montesquieu e Rousseau. O pensamento desses três filósofos influenciaram profundamente a Revolução Francesa. Quando eu falo, né, que a Revolução Francesa ela é fruto dos ideais iluministas, aí podemos perguntar quais ideais? O que eram os ideais iluministas? Né, só para recordar aquilo que nós já estudamos em outro capítulo. Então, Voltaire. O que Voltaire pensava? Né? Que o Estado deveria ser limitado por uma legislação, onde todos devem ter o direito de se expressar e a liberdade religiosa. Montesquieu dizia, né, o governo deve ser dividido em três poderes independentes, legislativo, executivo e judiciário. Lembrando que lá nós temos na França, nesse período, um Estado absolutista, né, em que o rei concentrava todos os poderes, né, era o rei que tinha tudo decidido. A gente lembra lá da frase do rei Luís XIV, né, que dizia L'État, le moi, né, o Estado sou eu. Então, esses ideais, né, vêm contra esse regime totalitário. E Rousseau ele vai dizer, né, que a propriedade privada é fonte de injustiças, e ele defende que o regime de governo ideal é a democracia direta. E como que era a França nesse período? A França era uma sociedade dividida em estados. O que são estados? Classes sociais, camadas sociais muito bem definidas. E com pouca mobilidade social, ou seja, dificilmente você passaria de um estado para outro. E quais eram os três estados que formavam a sociedade francesa? O primeiro estado era o clero, né, padres, bispos, autoridades religiosas. O segundo estado era a nobreza, o rei, né, os cortesãos, ou seja, os membros da corte real, né, e o terceiro estado, a burguesia, os pobres e os camponeses. Né. Um detalhe é que apenas o terceiro estado pagava impostos, né, enquanto o clero e a nobreza viviam no alto luxo. Os mais pobres, né, eram os que bancavam tudo isso. A população mais pobre passava fome, enquanto os nobres e a família real ostentava alto luxo, né? Então a gente vê aí que é uma situação desigual, né, e que normalmente, naturalmente, geraria o descontentamento do terceiro estado. Então, por causa dessa situação toda, a França ela passava por uma crise econômica grave. Como eu falei, os mais pobres estavam passando fome, os burgueses estavam descontentes com os altos impostos. Então, o rei Luís XVI, né, ele convocou a Assembleia dos Estados Gerais. A Assembleia dos Estados Gerais é como se fosse, né, uma grande assembleia que reunisse membros de todos os setores da sociedade
para discutir soluções, né, para essa crise econômica. Aí vocês veem como foi formada a Assembleia dos Estados Gerais. O primeiro estado, né, vocês lembram, o primeiro estado era o clero. Ele tinha 247 membros nessa Assembleia. O segundo estado, que eram os nobres, tinha 188 membros. E o terceiro estado, que eram os burgueses, camponeses, os mais pobres, né, eles tinham 500 membros participando da Assembleia dos Estados Gerais. Bom, daí, nessa Assembleia, o primeiro e o segundo estado queriam que a votação, né, das ideias, das coisas que estavam sendo discutidas lá, fosse feita por estados, ou seja, cada estado teria um voto. Não é? Se fosse assim, o primeiro e o segundo estado estavam sempre unidos, né? Então eram sempre 2 votos contra 1, ou seja, iriam aprovar medidas que fossem do interesse do primeiro e do segundo estado, que eles sempre ganhariam de 2-1. Né? O terceiro estado, que tinha a maior participação, vocês lembram lá que eles eram 500 participantes, eles queriam que a votação fosse feita por cabeça, né? Cada pessoa tivesse o seu voto. Aí, né, dessa forma, o terceiro estado tinha a maioria dos votos, né, e podia tomar decisões que favorecessem o terceiro estado. Mas aí isso virou um impasse, né? E diante desse impasse, o rei Luís XVI, né, ordenou o encerramento da Assembleia. Então acabou a Assembleia, acabou tudo. Né? Os representantes do terceiro estado romperam com o governo e formaram uma outra Assembleia paralela, que eles chamaram, né, Assembleia Nacional. O rei mandou o exército, né, para dissolver essa Assembleia e, em reação, essas pessoas, né, do terceiro estado saíram às ruas em protesto e esses protestos culminaram com a invasão da Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Então, esse dia 14 de julho de 1789 ficou conhecido, né, como a queda da Bastilha. Né? Como vocês estão vendo aí nesta imagem ao fundo, o que era a Bastilha? Né? A Bastilha era uma fortificação militar que tinha, né, muitas armas, né, guardadas lá, e também era uma prisão onde tinham muitos presos políticos, né, que tinham sido presos por conta do regime. Então, a tomada de Bastilha, né, ou a queda de Bastilha, ficou conhecido, né, como o grande marco da Revolução Francesa. Né, o dia que eles conseguiram invadir Bastilha, então este foi o dia, né, para a Revolução Francesa, como vocês estão vendo nessa imagem aí. Então, como vocês viram, né, lá os burgueses, né, os membros do terceiro estado, formou uma Assembleia Nacional que foi dissolvida pelo rei e o exército. Né, eles conseguiram transformar essa Assembleia Nacional em uma Assembleia Nacional Constituinte. O que muda de Assembleia Nacional para Assembleia Nacional Constituinte? Na Constituinte vai se escrever uma Constituição. Né, então, é formada, né? É formado um novo Estado francês. Né? E como eles tinham a maioria, né? A maioria era formada pelos representantes do terceiro estado, eles conseguiram aprovar diversas reformas políticas e sociais na França. E em agosto de 1789, aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e que teve forte influência iluminista. Dentro do processo revolucionário, formou-se 2 partidos políticos, né? O primeiro partido, chamado os Girondinos, eles eram de postura moderada, defendiam a manutenção da monarquia constitucional. Eles queriam que o rei se mantivesse como rei, mas que o rei obedecesse uma constituição, né? Não tivesse poder absolutistas. E já tinha os jacobinos. Os jacobinos eles eram de uma postura mais radical. Eles queriam o fim da monarquia e o estabelecimento da república. Os jacobinos eram maioria, certo? Então, eles, lá na Assembleia,
né? Os jacobinos eles sentavam nas cadeiras que ficavam à esquerda, enquanto os girondinos sentavam nas cadeiras que ficavam à direita. E foi daí que surgiram as expressões direita e esquerda na política, que até hoje é usado, né? Geralmente esquerda é ligada aos partidos mais revolucionários, mais radicais, né? Então isso nasceu lá na Assembleia Geral, na Assembleia Nacional Constituinte entre os girondinos e os jacobinos, que é como vocês podem observar nessa foto aí, né? De um lado estão sentados os girondinos, do outro estão sentados os jacobinos. E com todo esse processo revolucionário, não é, surge aí um período de terror, né? Os jacobinos, que como nós vimos lá atrás, eles eram mais radicais, eles queriam o fim da monarquia, né? Eles eram liderados por um sujeito chamado Robespierre. Eles ocuparam a liderança lá na Assembleia Nacional Constituinte. E eles convocaram uma convenção nacional. Essa convenção nacional passou a governar a França. O rei foi destituído do seu trono, né? E esse período ficou conhecido como período de terror. 30 mil pessoas foram executadas, inclusive o rei Luís XVI. Né? Ele foi acusado de traição e foi executado em janeiro de 1793. Então, esta imagem que vocês estão vendo aí é do uso da guilhotina, né? A execução do rei Luís XVI. Né? A guilhotina ela foi inventada nessa época, né? Para poder matar mais rápido. Havia disputas internas, né, dentro do partido jacobino, né? Nem todos concordavam com tudo, né? E diante dessas divergências internas, os girondinos voltam ao ataque, né? E assumem o poder. Robespierre, que era líder do partido jacobino, ele foi aos poucos perdendo apoio, né? E em 28 de julho de 1794, ele próprio foi condenado à morte na guilhotina. Esta imagem que vocês estão vendo aí ao lado é de Robespierre, líder da Revolução, condenado à morte na guilhotina. Bom, e assim então os girondinos, né, eles tomam o poder em 1794 e para governar a França eles estabelecem o chamado diretório. O diretório ele era formado por duas câmaras, o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos, que funciona mais ou menos como na Inglaterra e no Brasil, né? Na Inglaterra, vocês lembram lá que tem a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. No Brasil, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Né? Então, é mais ou menos essa estrutura de governo. E para dar mais estabilidade política, foi formado o chamado consulado, né? O poder executivo, que vocês lembram lá nas ideias de Montesquieu, tinha que ser separado do poder legislativo, né? O poder executivo ele foi entregue a 3 cônsules, né? Cônsul, como se fossem presidentes, ministros, né? Chefes de Estado. E entre esses 3 cônsules estava Napoleão Bonaparte, o primeiro cônsul, que pouco a pouco foi ganhando mais destaque, mais poder que os outros 2 cônsules, até que ele assumiu sozinho o poder executivo na França. E no ano de 1804, Napoleão foi eleito imperador da França, né? E ele tratou de expandir os domínios da França sobre todo o continente europeu, né? E alcançou muitas conquistas, né, pela França, e ele dominou quase toda a Europa, se tornando um dos maiores imperadores de todos os tempos, né? E vocês estão vendo nesta imagem aí a pintura de Napoleão Bonaparte. Com tudo isso, nós podemos concluir, né, que a Revolução Francesa ela teve um ideal revolucionário de mudar as estruturas do Estado, depois foi marcado por um período de terror, onde muitas pessoas